Oi pessoal, tudo bom? Eu pensei em fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, falando sobre uma coisa mais genérica, mas que envolve várias coisas interessantes. Tradição. Tradição me lembra a música do violinista no telhado. I can tell you in one word. Tradition! Que é a história de um judeu no lugar do antigo Império Russo, onde ele tem que conviver com os pogroms, né, aquela perseguição. Hitler não fez nada que o Império Czarista já não fizesse, né, de perseguir os judeus com os tais dos pogroms. Então ele vive numa vila e numa aldeia onde tem uma parte russa e uma parte do povo judaico. E ele fala muito a respeito da tradição. Na verdade é um livro que depois foi transportado para uma peça da Broadway e depois virou um musical nos anos 70, 1972, se eu não me engano. Tem na Netflix, procura lá, Violinista no Telhado. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando a respeito de tradição. Mas por que eu estou falando disso, de judeu, de tradição e tal? Porque a tradição, se a gente for pensar, como diz o historiador Hobsbawm, Eric Hobsbawm, existem as tradições inventadas, né? As tradições, geralmente, elas aparecem para dar uma ideia de continuidade, de que tudo está bem, tudo continua bem, para passar uma sensação de tranquilidade. Por exemplo, se a gente pegar uma outra... Hoje eu estou cheio de ideias e dicas de filmes e séries. Na Netflix tem uma série chamada Versailles, que conta a partir do momento que o Luís XIV ele vai para o pavilhão de caça que existia e resolve transformar aquele velho pavilhão de caça num palácio, que ele vai transformar no que hoje a gente tem a ideia de Versailles, né? Versailles não começa daquela maneira, ele vai ser construído pelo Luís XIV, toda aquela pompa e circunstância. E ele vai determinar para o irmão dele, o Duque de Orleans, que ele institua regras de cortesia, de etiqueta, para que a corte viva nesse palácio junto com o rei. Então, uma das coisas que o irmão do rei vai instituir em Versalhes são cenas vistas do lado de fora da intimidade do rei. Então, o rei vai acordar em público, ter o despertar do rei, né? Tem uma ordem de hierarquia, quem dá a toalha, quem dá a água, quem dá a escardeira, quem dá o rapé, e por aí vai, do acordar do rei. Então os nobres tiram basicamente o rei da cama, e isso vai acontecer durante algumas gerações em Versalhes. A ponto do filme da Sofia Coppola sobre a Maria Antonieta, tem uma frase maravilhosa que quando a Maria Antonieta chega e vê todo esse protocolo, esse acordar do rei, o vestir do rei, o vestir da rainha, o acordar da rainha, a ceia do rei, as refeições eram públicas, tudo era público, era como se fosse um grande espetáculo, na verdade. E a Maria Antonieta se apavora, porque em Schönbrunn, nos palácios austríacos, não havia todo esse ritual ostentatório da vida do rei. E uma cortesã que está instruindo a rainha, vira para ela no filme da Sofia Coppola, tá? Isso é um filme, não é real. Mas ela fala uma coisa que é bem o que se queria, que se entendesse o que era um rei, o que era imperador. Um rei nasce, vive e morre em público, né? Tudo que o rei faz é público, então era de se esperar que a vida do rei fosse pública também.
Aí a gente tem uma evolução, é claro, em 1789, uma Revolução Francesa, acaba-se tudo isso, né? Acaba-se todo esse esplendor de Versalhes e há um aburguesamento dos costumes e das tradições. Na Inglaterra, hoje a gente tem aí a série The Crown, né, mostrando a Rainha Elizabeth desde a vida com os pais até o momento que ela se torna rainha e por aí vai, né? Então já está na segunda temporada mostrando os anos 60. Então você tem aí quase 15 anos de reinado, né? Por volta disso, mais de 10 anos de reinado dela. E você vê a tradição da coroação, o casamento e tudo mais foi criado. Boa parte daquilo que a gente vê hoje na televisão, não era daquele jeito na época da Rainha Vitória, por exemplo. Na época da Rainha Vitória, a coroação dela foi uma catástrofe. A coroação dela, o anel dela não entrava no dedo. O arcebispo, o bispo que coroou ela perdeu o assento porque alguém sentou no lugar, a espada não foi trazida, não existia uma estrutura de costumes, uma tradição tão arraigada como está hoje em dia. Então vocês veem que tudo isso que parece dar essa ideia de uma continuação, de que o passado vem para o presente e todos os descendentes são coroados, então nada muda, o rei está morto, viva o rei. Né? O rei antigo morreu, viva o novo rei. Então, essa ideia de continuidade que traz essas tradições, essas cenas de tradição, elas são relativamente novas na Inglaterra. Então, não pensem que desde tempos imemoriais a coroação se dava como se dá hoje em dia. Ou mesmo os casamentos. Até os anos 20 do século 20, né, 1920, 1923, não existia casamentos de príncipes de maneira pública. Os casamentos na Inglaterra eram privados, assim como em qualquer outro lugar. Essa ostentação, essa maneira de mostrar o Fausto da realeza tem tudo a ver com você criar uma imagem de um Estado que acabou evoluindo e acabou podendo se demonstrar a público e com isso render frutos até mesmo para o turismo, né? Então aí você passa uma tradição, a criar uma tradição também voltada para consumo das pessoas que nem são daquele país, né? Eu estava lendo esses dias, nunca tantas pessoas assistiram o discurso de Natal da Rainha Elizabeth. Por quê? Porque no The Crown, na série da Netflix que fala sobre a Rainha Elizabeth, mostrou a primeira vez que ela foi a público mudando uma tradição, adaptando uma tradição para os tempos mais modernos. O pai dela começa na década de 30 a falar, na verdade o avô dela começa a falar para os britânicos no Natal. Então ele faz uma mensagem no rádio, isso não sei se o tio dela que abdicou fez também, mas o pai dela também faz pelo rádio todos os natais. Ela adapta, como agora o que era moda na época que ela assume o trono é a televisão, não é só ouvir, é ver, ela adapta para modernizar o costume e faz as mensagens televisionadas. Como isso passou na Netflix, isso acabou refletindo em geral no mundo todo e houve um maior interesse em ver a rainha dando esse tradicional discurso de Natal. Lá na Inglaterra, também uma coisa inventada, basicamente, hoje em dia televisionado, inclusive a abertura do parlamento, onde tem o discurso da rainha quando tem a abertura do parlamento. Bom, isso daí ela faz, mas na época da bisavó dela, trisavó dela, a Rainha Vitória, a Rainha Vitória fugia, durante anos e anos, ela fugiu de abrir o parlamento. Ela não queria saber de abrir o parlamento nada, achava isso uma bobagem. Enfim, mudou-se a ideia do que era importante para a sobrevivência da monarquia.
O que ela faz, na verdade, não é nada o que aqui no Brasil também não existia. Que existia, na verdade, era a fala do trono, né? O Dom Pedro I começa essa ideia da fala do trono, Dom Pedro II vai fazer as falas do trono, que é na abertura da Assembleia Geral. Quando ele não está no Brasil, quando ele está viajando no exterior, o Dom Pedro II lega aí, quem está governando no lugar dele é a Princesa Isabel. Tem fotos dela se dirigindo ao trono para fazer a fala do trono, que era a fala onde a coroa diz o que espera dos deputados eleitos. Bom, desde as falas do trono do Dom Pedro I, pedia-se pela abolição do elemento servil. Né? Então, a coroa tentou várias vezes, por meio das falas do trono, tocar no assunto do elemento servil, mas sem muito respaldo, sem muita ressonância dos deputados eleitos. Então, isso era uma tradição nossa, assim como foi uma tradição nossa. Deixa eu só explicar, eu não estou falando que a Inglaterra copiou da gente a fala do trono, estou falando que a fala do trono foi adaptado para os padrões brasileiros. Essa questão de falar para as assembleias é uma questão de todas as monarquias. O Nicolau II na Rússia, quando vai receber a primeira Duma, o primeiro parlamento, no Palácio de Inverno, ele divide, né? Tem uma foto clássica onde aparece a corte, a nobreza de um lado, e os deputados recém-eleitos do outro lado, e ele no trono lendo um discurso falando o que a coroa, no caso dele quase um semi-absolutismo, boa parte do absolutismo, queria a respeito dessa Duma eleita, desse parlamento eleito, que acabou sendo catastrófico, logo foi fechado pelo Nicolau II. Então, voltando ao Brasil, assim como a fala do trono foi adaptada para os padrões brasileiros, a coroação foi uma tradição. A nossa coroação, né, a coroação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, foi inventada, foi uma tradição inventada. Nós herdamos muita coisa da coroa portuguesa, mas não herdamos a forma de se confirmar o rei. Em Portugal, devido ao fato da coroa ser dada pelo primeiro Bragança no trono, Dom João IV, acho que é. Dom João IV, ele coroa Nossa Senhora como rainha de Portugal. Então os Bragança não vão se coroar, não vão ser coroados como reis portugueses. Eles vão ser aclamados reis portugueses. A coroa não vai na cabeça dos imperadores, dos reis portugueses. Ela fica numa almofada do lado do trono. Aqui no Brasil, isso não vai ser dessa maneira. Vai ser criada então, uma tradição de se coroar o imperador. E essa tradição é meio Frankenstein, porque pegam o Dom Pedro I, o José Bonifácio e outras pessoas, vão estudar modos de coroação estrangeiros, então vai se repetir Isso tem no livro do Dom Pedro I, mas como eu estou falando meio de improviso, uma das coisas que eu lembro que eles pegam é parte do cerimonial da coroação do Napoleão. Então eles montam uma coroação com base em elementos tirados de outras coroações europeias, e aí o Dom Pedro I vai ser coroado dessa maneira, e o Dom Pedro II vai ser coroado dessa maneira, a Princesa Isabel, se haver a coroação, também ia ser coroada dessa maneira, seguindo então uma tradição inventada aqui no Brasil. E aí o que acontece quando se muda o governo no Brasil? Não tem coroação de presidente, né? Então na verdade no começo não tinha nada do presidente, tinha lá uma ata lá que ele assinava que estava assumindo o posto. Em 1910, anos depois da proclamação da República, do golpe militar de 1889, você tem o Hermes da Fonseca criando a faixa presidencial brasileira. Então é uma faixa, uma banda, né, em heráldica a gente chamaria de banda, a qual passa de um presidente para outro. Existem elementos lá que ninguém sabe muito bem como surgiram, então tem uma medalha lá cravejada em brilhantes com a imagem da República, que não se sabe direito como foi para lá, mas está lá. Então, desde 1910, essa faixa é passada para mostrar essa passagem do poder, como uma tocha olímpica, né? O negócio vai passando
para o próximo, sem que aquilo se extinga, sem que aquilo acabe, né? Não é, você está passando o governo da República para o próximo que está entrando. Então existe uma ideia de continuidade, assim como a coroação, né? Também ela faz essa linha da continuidade entre o passado e o presente. Mas em alguns momentos esse rito da passagem da faixa, ele é rompido, e ele é rompido justamente para que não se dê uma ideia de continuidade. Então quando ele é rompido? Quando tem a tal da República Nova, que é quando o presidente Figueiredo, que era da época dos militares, passa o cargo para o Sarney. Na verdade era para o Tancredo morreu. Quando é passado para o Sarney o posto de presidente da República, tanto um quanto o outro evitam usar a faixa, fazer a transmissão pela faixa, porque não queria se dar a ideia, pelo menos da parte do primeiro civil eleito depois da ditadura militar, de que estava havendo uma continuação daquela fase republicana. Então o fato de não se passar, o general não passar a faixa para o civil, mostra a ruptura dessas duas fases da nossa história. Tá legal? Uma outra coisa que me lembrei agora, também falando de séries da Netflix, tem uma série chamada Outlander, que mostra a briga dos escoceses com a dominação inglesa na Escócia. O kilt, né, o que chamam hoje de kilt, que é o saiote escocês, a camisa e o jaquetão, ele é inventado. Tradicionalmente ele não era daquela maneira. Aquela saia, ela foi inventada há uns 200 anos, não mais do que isso. Antigamente, e na série Outlander, porque lá eles levam o passado a sério, eles mostram bem a questão, algumas coisas muito sérias na cenografia e no vestuário, com reconstituições de como que era realmente na época que está se passando a série. Você vê que o kilt na série, pelas imagens que eu estou mostrando, na verdade era composto de um camisão comprido, com um cinto na cintura, e por cima disso um manto com o tartan, que é aquela padronagem na lã. Então esse manto jogado sobre o ombro, muitas vezes, era parte amarrado na cintura, formando uma espécie de saia. Então essa saia que a gente vê hoje sendo usado nos guardas escoceses da rainha da Inglaterra ou em algum outro cerimonial é uma coisa recente, porque no passado não era daquele jeito. A saia não fazia parte do vestuário. A saia, na verdade, se formava por uma proteção do manto que os escoceses usavam. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes que eu esqueça, um beijo para Yasmin Macena, que ficou com ciúmes da dona Ditinha. Calma, tem beijo para todas as minhas fãs. Tá legal? Um beijo, até o próximo vídeo.